de quantos sermões eu ainda vou pregar. Não que eu esteja com pressa de acabar, mas tem um bocado ainda. Um bocado ainda, rapaz. Boa exposição do evangelista aqui. Tema a tema, quer nos mostrar o Senhor Jesus. João, capítulo de número 15, a partir do verso 17, até o capítulo 16, verso 4, eu vou fazer a leitura, peço que você a acompanhe comigo. O Senhor nos diz assim: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não têm desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai eterno, nós queremos apresentar a nossa vida ao Senhor, Pai. Estamos com a Tua igreja, Senhor, em culto público. Essa é a convocação solene, Deus, não para a nossa comunidade, para o nosso coração. Essa é a convocação do Senhor para nos apresentarmos diante de Ti. E agora o Teu povo reunido, Senhor, estende a atenção dos seus corações ao Teu trono de graça. Queremos ouvi-lo, Senhor. Queremos ser instruídos a imitar o exemplo do Senhor Jesus e nos comportarmos com o nosso Senhor quando somos odiados e perseguidos. Nos dá a graça de perceber o caráter de Cristo. Nos ensina, Pai, para que de forma piedosa possamos responder às acusações odiosas deste mundo, Pai. Nos faça santos como Jesus, nos faça resilientes, firma no nosso coração os princípios da Tua palavra, para que sempre nos lembremos pelo que lutamos, porque resistimos, o que nós esperamos do Senhor. Fala ao nosso coração, clamamos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, a igreja do primeiro século começa muito bem, não é? Eu sei que a gente gosta de Atos capítulo 2. Sexta-feira tivemos uma reunião aqui na igreja e eu fiz uma devocional em Atos 2. A igreja estava reunida, tinham tudo em comum, dia a dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos, e eles contavam com a simpatia de todo o povo. Normalmente esse texto é uma acusação à igreja moderna, né? As pessoas leem esse texto dizendo: olha que absurdo como nós nos distanciamos do Evangelho. Meu irmão, mas
No capítulo 7, Estevão é apedrejado. Começa algo que ainda não havia iniciado, a perseguição da igreja. Os judeus agora vão receber autorização oficial dos sinédrios, das autoridades judaicas, para começar a perseguir os crentes. Estevão é o primeiro deles. Estevão é inquirido sobre a sua fé, sobre as razões pelas quais crê ou não crê, o que faz e por que faz. E a Escritura diz que havia nele espírito de sabedoria, e ninguém podia resistir a Estevão. Ele respondeu tudo direitinho e provou que estava certo. Ainda assim, por conta do ódio e da maldade do seu coração, eles vão apedrejar Estevão. Meu irmão, os judeus vão perseguir a igreja. Não obstante, há um momento em que o próprio Império Romano toma parte da mesma perseguição dos judeus, e Nero vai acusar falsamente os cristãos de rebelião e de incendiarem Roma, e então o próprio império passa a perseguir os cristãos. Nós olhamos para a história e não são meramente os romanos, porque no século IV com Constantino até há uma simpatia com o evangelho, mas depois as invasões islâmicas no período medieval vão arrasar com os crentes, vão começar a de fato a perseguir os crentes. O que dizer da reforma protestante? Quantas vezes os huguenotes, os calvinistas franceses, na noite de São Bartolomeu foram dizimados? Não há número para expressar a perseguição deflagrada que houve nessa noite, onde em comemoração a Igreja Apostólica Romana permitiu e encorajou que os calvinistas e os protestantes fossem mortos. A estimativa de dezenas de milhares de pessoas que numa noite de rebelião foram mortas. É assim que a Espanha e Portugal, na Inquisição, vão perseguir os reformados. É assim que os Países Baixos vão varrer os cristãos fiéis, e esses vão fugir para as Américas. Eles vão chegar aqui no nosso Brasil. Você sabia disso? Eles desembarcaram aqui no nosso país. E foram os padres jesuítas que também os perseguiram aqui, que também os mataram, que os expulsaram. A primeira confissão de fé brasileira é a Confissão de Fé de Guanabara, que foi escrita na Baía de Guanabara por calvinistas que haviam chegado no país. E eles, na manhã seguinte da sua chegada, tendo escrito a confissão e publicado a fé que eles criam, eles foram todos mortos ali na própria Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O que dizer da igreja? O que dizer do que sucede posteriormente a isso? De como o período posterior continua sendo de perseguição à igreja. De como na Guerra Fria a União Soviética vai fechar as igrejas, vai matar os pastores. De como a China comunista hoje continua, pela sua metodologia, pelos seus princípios, perseguindo a igreja, prendendo os cristãos e os matando. Há pouco tempo, nós lidamos com os nossos próprios missionários precisando fugir do país porque foram presos e não havia notícias se eles estavam vivos ou mortos. São os coreanos do norte que ainda resistem ao evangelho. É a nossa vida comum. É a vida dos crentes que estão agora em países islâmicos, em regimes comunistas, que estão em territórios islâmicos na África subsaariana, que estão tendo as suas igrejas continuamente queimadas, explodidas, os seus pescoços decapitados, e o ódio contra a igreja perpetuando. E talvez você, livre de todos esses perigos físicos, esteja agora no mundo ocidental. O Brasil é um país livre, o Estado é laico, qualquer um pode professar qualquer religião. E você está livre do ódio contra o evangelho? E você está livre da perseguição e de ser entregue aos tribunais por causa do evangelho? Eis o tempo em que nós vivemos. Os nossos preletores estão enfrentando juízes em tribunais por defender o evangelho. Pais estão sendo ameaçados de perder a guarda dos seus filhos por corrigir biblicamente na forma como professam crer a Escritura. E o que você esperava para a sua vida, vivendo com Jesus? Olha como a igreja tem vivido. E como é que você espera viver?
Eu quero ser provocativo contigo. Eu quero fundamentar a exposição desse texto nessa pergunta, que é desafiadora, que é provocativa, que expõe o teu coração, e eu quero te perguntar, de que forma você esperava viver o Evangelho? Qual é a tua expectativa de se relacionar com o mundo? Como você espera ser aceito nos teus círculos sociais? Como você espera que as pessoas se posicionem quando você assumir o nome de Cristo, os princípios de Cristo, os ensinos ensinados pelo nosso Senhor Jesus? Como você espera ser tratado? Como você espera lidar com essas coisas? O que você esperava, tendo em vista a realidade da igreja? Eu quero, em 4 breves pontos, não vou falar 25 minutos de cada, expor como o Senhor Jesus nos prepara e nos ensina o que nós devemos esperar. Nos ensina como nós devemos esperar pelas perseguições. Como nós devemos enfrentá-las. Como nós devemos nos pôr face a face àqueles que nos odeiam. Como é que nós devemos seguir o Senhor Jesus? Talvez a primeira questão que responda o que você esperava é quando nós olhamos para a realidade do Senhor Jesus que foi perseguido. Jesus foi perseguido, e o que você espera para a sua vida? Olha como o Senhor, no verso 17, faz conexão com o que vinha falando, dizendo: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, e se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro que a vós outros odiou a mim. Este é o discurso final de Jesus. Todos esses capítulos restantes de João são do intervalo entre a celebração da ceia e a crucificação, e Jesus está dando as últimas recomendações aos seus discípulos. Ele falou sobre a necessidade dos crentes se amarem verdadeiramente. Ele colocou a si mesmo como exemplo máximo de amor. Se vocês me amam, vocês vão se sacrificar uns pelos outros, como eu me sacrifiquei por vocês. Eu sou amigo de vocês e vocês devem dar a sua vida pelos seus amigos. E se nós olhamos para a igreja como essa comunidade de fé, de amor sólido, de sacrifício mútuo, quando o Senhor Jesus volta os nossos olhos para o mundo externo, é o extremo oposto que nós esperamos. Se internamente a igreja se consolida, se ampara e se fortalece, externamente o mundo vos odeia. E Jesus quer preparar os seus discípulos dizendo: se vos odeia, primeiro do que vós, odiou a mim. É o Senhor Jesus que foi o alvo da maldade e do ódio deste mundo antes de nós podermos ser. E me deixe fazer conexões com a Escritura num todo e relembrá-lo que desde o primeiro livro revelado, é essa verdade que nos tem sido anunciada. Quando Adão e Eva pecam e caem em pecado, o Senhor não os deixa na condição de pecado. O Senhor anuncia que iria redimir o pecado. E Ele faria isso por meio de um descendente que nasceria de Eva. E a promessa do Senhor é: ele pisará a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o seu calcanhar. E o Senhor diz: porei inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. É assim que vive o povo que ama ao Senhor, que teme ao Senhor, e aqueles que vivem em oposição ao reino de Deus, em todos os tempos. É assim que os descendentes imediatos de Adão vivem, aqueles que passam a adorar o Senhor e aqueles que passam a produzir ídolos e a fazer inimizade contra o povo de Deus. As narrativas do Antigo Testamento, a construção do reino, em todo o tempo é assim. Não se trata de etnias que estão se opondo e brigando, mas se trata de pessoas que são ou descendentes do Senhor, filhos da fé, verdadeiros crentes que anseiam pela redenção do Messias, ou são aqueles que andam na filiação de Satanás, descendentes da serpente, que se opõem ao Evangelho e tudo quanto há de bom que possa provir do Senhor. Não há outra categoria, ou se anda no temor do Senhor, ou se anda em oposição a Deus. E Jesus está dizendo: esta inimizade agora está diante de vocês.
Esta inimizade agora está revelada quando o mundo me odiou. E o Senhor nos expõe mais sobre isso, dizendo: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, porque o mundo ama o que é seu. Mas, todavia, vocês não são do mundo, porque eu escolhi vocês para mim, e é por isso que o mundo os odeia. O mundo ama o que é seu. E você não precisa necessariamente investir contra o mundo para ser odiado por ele. Você não precisa fazer discurso de ódio. Você não precisa rechaçar as pessoas, tratá-las mal, ofendê-las. Tão somente por não andar nos mesmos pecados deste mundo, você já passa a ofendê-los. E o Senhor Jesus expõe este fato: se nós somos odiados, é porque nós não pertencemos ao mundo. Se nós fôssemos do mundo, então eles nos amariam. E nós só somos odiados e só deixamos de pertencer a este mundo porque o Senhor nos escolheu. Porque nós, irmãos, éramos os odiosos. Nós éramos esses homens maus, cheios de ódio e maldade no coração, e foi a graça do Senhor que nos escolheu misericordiosamente e nos arrancou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E já não mais pertencemos ao mundo, e esta é a razão pela qual somos perseguidos, porque nós não compactuamos com a maldade deste mundo. O Senhor Jesus ainda exorta os crentes dizendo: lembrai-vos das palavras que vos disse. Em cenas anteriores, antes da ceia, o Senhor Jesus, quando estão todos os discípulos reunidos, toma uma bacia e passa a lavar os pés dos discípulos. Aquela cena é muito significativa. Pedro se recusa a ter os seus pés lavados. Jesus diz: se você quer ser meu servo, se você quer andar comigo, eu preciso lavar os seus pés. E vocês vão servir uns aos outros. E o servo não é maior do que seu senhor. Eu que sou o Senhor, sirvo vocês lavando seus pés. Jesus está relembrando eles dessa cena. Ele está dizendo: se lembrem dessas palavras que eu vos disse. Porque se eu os servi, e se eu como Senhor me pus nessa condição, vocês que são os servos, não sofreriam também os danos que eu sofri? O servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram o Senhor, não perseguiriam também os seus servos? O Senhor Jesus mostra que, como diz o apóstolo Paulo, todo aquele que quer viver piedosamente com Cristo padecerá perseguições. Mas o Senhor ainda nos dá uma fagulha de esperança aqui, dizendo: se me perseguiram, perseguirão vocês. Vocês não são maiores e melhores do que eu. Mas, se ouviram a minha palavra, se guardaram a minha palavra, também guardarão as vossas palavras. Se o Senhor Jesus no seu ministério trouxe sobre si opositores, odiosos, maldosos, Ele está dizendo: eu também no meu ministério alcancei pessoas que me amaram, que me serviram, que guardaram a minha palavra. Vocês serão perseguidos como eu fui, mas vocês também alcançarão o ouvido das pessoas como eu alcancei, porque essa é a graça de Deus. E meus irmãos, nós precisamos contrastar estas realidades com as nossas vidas e começar a pensar sobre como nós temos sido recebidos ou rejeitados por este mundo. Se você fosse considerar hoje a tua postura diante do mundo, você é bem acolhido, as suas opiniões são semelhantes, você é alguém que não destoa muito quando fala, você é alguém que normalmente não gera indignação em ninguém, e tudo quanto você gosta, os outros também gostam, e eles dizem: nossa, que pessoa maravilhosa, é tão bom andar com fulano, ele gosta de tudo que a gente gosta. Tem um problema aqui. Tem um problema quando o nosso padrão moral não é maior do que o do mundo. Quando as coisas que agradam o mundo também agradam o nosso coração. Quando o nosso ouvido, quando os nossos olhos consomem os mesmos conteúdos do que os ímpios deste mundo, e a gente não se incomoda disso. Big Brother está aí para testar o coração dos crentes.
Eu não assisto Big Brother, pastor. Só vejo o resumo semanal de quem foi para o paredão. Essa é uma avaliação sua. Por que o seu coração se agrada do que o mundo se agrada? Por que você é tão parecido com os ímpios? Por que não há dissonância entre você e os ímpios? Talvez você não enfrente oposição. Talvez você não enfrente perseguição. Talvez você nunca lide com alguém que se opõe a você com força, porque você anda como eles. Não tem diferença nenhuma entre você e eles. E por que eles vão brigar com alguém que está no próprio time? Satanás não está preocupado com você. Satanás quer que você continue desse jeitinho. Porque assim você não vai atrapalhar em nada a impiedade deste mundo. Mas e quando você se opõe? E quando você clara e simplesmente diz: olha, isso não é moral, isso não é ético, isso não compactua com os meus padrões, eu não vou assinar esse documento, eu não vou falsificar essa firma para a empresa poder fechar o contrato, eu não vou fazer isso. Eu não aceito vocês falarem mal do colega de empresa para mim, a menos que ele esteja aqui e a gente vá tratar o problema com ele, mas eu não aceito vocês ficarem nessa maledicência comigo, eu não quero participar disso. E se vocês continuarem, eu vou levar o assunto para a chefia da empresa. Como nós vamos nos posicionar e como nós vamos ser acolhidos ou rejeitados, expõe com quem nós nos parecemos. Porque o Senhor Jesus em todo momento foi rejeitado. Mas quem foi muito bem acolhido e tratado como um dos seus, parece que foi Judas. Aonde é que você se encaixa nessa cena? Meu irmão, o Senhor nos escolheu para vivermos de forma diferente. É o Senhor que nos chamou deste mundo perverso e nos escolheu com graça para que nós agora vivamos o padrão e o caráter de Cristo, para que nós nos assemelhemos a Jesus, para que nós, sim, de fato, enfrentemos perseguições, suportemos as lutas, mas para que também nós preguemos do Evangelho e as pessoas nos ouçam e nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Porque se você é luz do mundo, que tem vergonha de clarear o ambiente está, de nada serve uma lâmpada que é guardada debaixo da mesa. Se você almeja ser sal da terra e nada muda de sabor no ambiente em que você está, de nada serve o sal se ele venha se tornar insípido. O Senhor Jesus diz, ele será lançado fora para ser pisado pelos homens. Os crentes precisam viver o caráter de Jesus e naturalmente serão perseguidos, porque assim o Senhor Jesus foi perseguido antes de nós. Então não espere algo diferente. Não espere ser aceito. Não espere ser bem-quisto. Não espere sempre ser elogiado. Espere a rejeição. Espere a perseguição. Espere o ódio gratuito, porque assim odiaram ao seu Senhor que veio antes de você. E nós esperamos essas coisas. E nós não poderíamos esperar diferente. Porque além de ter já perseguido o Senhor Jesus, a realidade é que estes também não conhecem a Deus. E eu te pergunto, o que você esperava de um mundo que não conhece ao Senhor? Um mundo que já perseguiu a Cristo e que não reconhece a Deus, nem ao Pai, nem ao Filho e muito menos o Espírito. O Senhor Jesus continua dizendo no verso 21, tudo isso vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Eles vão continuar a perseguir a igreja será perseguida até o último dia. A narrativa escatológica de Apocalipse é que as duas testemunhas serão perseguidas até a sua morte. Não cessará a perseguição da igreja, porque o que nós podemos esperar de alguém que não reconhece ao Deus que enviou Jesus Cristo? O que você esperava? Eles vão perseguir por causa do nome de Cristo. Perceba que Jesus diz, se eu não viera e não lhes houvesse falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado.
O que Jesus está dizendo não é que o pecado não existia antes de Jesus o denunciar, mas é que o pecado passava muito oculto, não era tão exposto e não era revelado. A vinda do Senhor Jesus é a vinda também do ofício de profeta de Cristo, de revelar a vontade de Deus, de anunciar o reino e de expor o pecado dos homens. Jesus diz: eles pecavam e eu expus o pecado deles. E agora eles são mais responsáveis, eles não têm desculpa quanto ao seu pecado, porque eu expus para eles que é pecado. Ou seja, se eles estão em pecado, eles estão obstinadamente, porque eles não conhecem a Deus. Mais do que falar e testemunhar, o Senhor Jesus diz: quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito essas obras, as quais nenhum fez, pecado eles também não teriam. Jesus não só falou do Evangelho, não só apresentou as verdades, mas Jesus fez inúmeras obras que testemunhavam que Ele é o Filho de Deus, que o Deus Pai o enviou, que Ele é o verdadeiro Deus. Os sinais e os milagres testemunham disso. E Jesus está dizendo: eu falei que eu sou Deus e eles não creram. Eu mostrei com as obras que o Pai me enviou e eles não creram. O que esperar daqueles que não creem no Senhor? E Jesus diz: eles me odeiam e consequentemente também odeiam meu Pai. Também odeiam aquele que me enviou. O que esperar deste povo? Jesus diz ainda que se agora não somente eles têm visto, mas têm também odiado tanto a Ele quanto ao Pai, isto, porém, é para que se cumpra a Escritura que está na sua lei: odiaram-me sem motivo. Essa é uma referência ao Salmo 69. É um salmo messiânico, um salmo que anuncia a vinda de Jesus e a expectativa do Messias. E ele já nos advertia que não seria bem recebido. O salmo já advertia que o Senhor Jesus seria odiado, e Jesus está dizendo: de fato se cumpre a Escritura, porque eles rejeitam a mim, rejeitam ao Pai, rejeitam as minhas falas, rejeitam as minhas obras. O mundo nos odeia porque o mundo não conhece a Deus. E todas as vezes que nós nos erguemos, como diz o verso 21, por causa do nome de Cristo, é por causa do nome de Cristo que nós somos perseguidos por um mundo que rejeita a Deus. Se eles odeiam ao Pai, quando nós nos pomos do lado do Pai, nós seremos odiados por este mundo. O mundo nos odeia porque eles não conhecem ao Senhor. E pensando sobre isso, talvez o primeiro filtro que nós precisemos passar das nossas perseguições e do ódio que nós somos alvo, é que nós devemos sofrer pelo nome de Cristo, mas só pelo nome de Cristo. Nós até podemos ser perseguidos, porque este mundo odeia o nosso Deus, e nós nos pomos ao lado de Deus, e somos perseguidos por causa de Deus. Mas somos perseguidos, como diz o verso 21, por causa do nome de Cristo. Quando Pedro escreve a sua carta aos crentes, no capítulo 4, do verso 15 em diante, ele vai dizer assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, nisso não se envergonhe, antes glorifique a Deus com este nome. Porque, meu irmão, há o risco aqui de você olhar ao seu redor e você dizer: está vendo, esse povo me odeia por causa de Deus. A minha tia lá da família me odeia por causa de Deus. Esses vizinhos tudo do condomínio me odeiam porque eles são ímpios. Mas às vezes você é chato. Não é por causa de Deus. É porque você é chato. É porque você é briguento. Você é rixoso. Você quer enfiar o evangelho goela abaixo de todo mundo. Você chega no almoço de Natal e fala: vamos fazer uma oração. Quem não quiser orar pode sair pela porta que o inferno está aguardando vocês. Vamos orar agora. Olha que crente amável. E aí a turma sai pela porta dizendo: pelo amor de Deus,
quero ser crente desse jeito não, vai para o inferno é ele. E aí você diz, ó Pai, glórias te dou porque me odeiam pelo teu nome. É nada, cara. Te odeio porque você é ruim. Você é ruim. Você é um vizinho ruim. Você faz barulho, você arrasta a mesa depois das 10. Você arrasta a mesa depois das 10. Aí o teu vizinho vai lá te chamar a atenção, porque você está assistindo filme lá com o seu home theater no máximo lá, e seu vizinho está dizendo, olha, eu tenho bebê, a criança dorme, e você fala, ó Senhor, como é difícil sofrer pela causa do Senhor Jesus. Nenhum de vós sofra como malfeitor. Inúmeros dos nossos sofrimentos, inúmeras das perseguições, ó Senhor, que provação o Serasa está me perseguindo. Culpa sua. Você que gastou e não soube pagar. Você que não soube administrar as finanças que Deus te deu. Ou Deus não te deu o que você precisava. Ou o pão nosso de cada dia não esteve sobre a sua mesa e você precisou se endividar porque Deus não foi providente. É irresponsabilidade nossa. E a culpa é nossa. Não é sofrimento pela causa de Cristo. Mas talvez pela causa de Cristo você veja um desemprego. Pela causa de Cristo. Talvez pela causa de Cristo você sofra o dano. Talvez isso lhe aconteça. Você escolha perder para não pecar. E à primeira vista você tenha perdas para lidar com isso. O mundo não conhece a Deus. O mundo rejeita o Senhor. Esse mundo não vai te abraçar. Esse mundo não vai te acalentar o coração, esse mundo não vai te receber bem. Eles vão odiar você, porque eles odeiam ao Senhor. E quanto mais você estiver no Senhor, mais no alvo deste mundo você vai estar. E te digo mais uma vez, se você anda amigado com este mundo, a amizade com o mundo se constitui em inimizade contra Deus. Veja por onde você tem andado. Porque o mundo odeia o Senhor e naturalmente odiará a nós. Mas o Senhor Jesus está dizendo, este ódio do mundo não passará impune. Eles pecam e eu anunciei o pecado deles. O Senhor Jesus veio para testemunhar e expor os pecados dos homens. Veio para anunciar o Evangelho que é graça, que é redenção, mas que quando não há arrependimento é juízo e condenação. E Jesus está falando sobre o fato de agora eles serem indesculpáveis. Romanos anuncia esta mesma verdade. Os homens são indesculpáveis porque o que se pode conhecer de Deus está visível na natureza. Todo ser humano consegue olhar para o mundo criado e concluir, existe um Deus. E se rejeitam o Criador no seu coração, se adoram a criatura em lugar do Criador, são indesculpáveis, Romanos já nos diz. Tanto mais, se agora Cristo está sendo revelado. E meus irmãos, o nosso viver no mundo traz este efeito sobre o mundo. Enquanto nós somos odiados, nós anunciamos o Evangelho. Crentes são como sinos. Quanto mais fortes eles batem, melhor é o som que eles fazem. Crentes reagem bem ao mundo, ainda que estejam sendo injustiçados. Porque o nosso Senhor, quando foi injustiçado, reagiu com perfeição e pureza. E nós assim estamos testemunhando do Evangelho, enquanto o mundo nos odeia, e nós não pagamos mal com mal, antes entregamos todas as coisas nas mãos daquele que julga retamente. O Senhor é o nosso vingador. E é possível que nesta perseguição e neste contexto, nós amontoemos brasas sobre a cabeça dos nossos inimigos, como a Escritura diz. E os deixemos inculcados, dizendo, por que esse cidadão é perseguido? A gente pega no pé dele, a gente faz piada com ele, a gente cola a página da Bíblia dele no intervalo do recreio, a gente pinta o sete com esse menino aqui e ele continua crente. Talvez nisso, Deus pela graça alcance outros. Talvez nisso, alguns guardem as suas palavras e andem pelo testemunho que você tem dado. Mas se não, se o contexto onde você está e as pessoas ao seu redor permanecem no ódio contra você e contra Deus, eles estão ajuntando juízo para o dia do juízo. Deus os julgará.
Este mundo não passará impune. O Senhor anuncia que todos estes são indesculpáveis pelo seu pecado. E meu irmão, se as palavras de Cristo, se os milagres de Cristo, se a revelação de Cristo não é suficiente para a salvação dessas pessoas, o que será? Se contemplar Jesus não fez com que estes fossem salvos, o que os salvaria? É por isso que Jesus diz: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. O Senhor Jesus diz: se esses milagres fossem feitos em Sodoma e Gomorra, eles há muito teriam se convertido. Mas vocês, de coração duro, continuam odiosos contra mim. Meu irmão, não desfaleça, porque odeiam ao Senhor e odiarão também a nós. Não espere um mundo que nos acalenta. Mas se neste contexto de perseguição há algum consolo, o Senhor Jesus também nos anuncia, a partir do verso 26, que nós podemos esperar o Consolador que nos testemunha a verdade. Jesus está já anunciando a vinda do Consolador. E ele vai falar mais largamente sobre a obra do Espírito Santo, aquele que anda ao lado. E ele mais uma vez se refere ao Espírito aqui, para agora nos falar sobre a ação do Espírito, quando nós estamos sendo alvo do ódio, da perseguição e da rejeição deste mundo. Ele diz: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede dele, este dará testemunho de mim. Consolador é aquele que anda ao lado. A palavra que o Senhor Jesus usa para caracterizar o Espírito Santo é aquele que é o amparador. É o amigo que anda ao lado. Lembra quando eu te falei sobre isso num sermão de João? É o paracaléu, é aquele que chama para andar junto. A ação do Espírito sobre os crentes é essa. O Espírito Santo é aquele que nos chama para junto de si. E na companhia do Espírito Santo, ele é o nosso exortador. Ele nos expõe os pecados, nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele é aquele que nos ensina e nos faz lembrar das verdades que nos sustentam. Ele é aquele que nos consola a alma, quando nós estamos angustiados e sofrendo nas mazelas deste mundo. Mas aqui o Senhor Jesus fala ainda de uma outra característica. Ele é o Espírito da verdade. Nele não há confusão. O que se chama de Espírito Santo hoje em dia talvez seja algo diferente do que a Escritura está expondo. A ação do Espírito é de expor a verdade e testemunhar de Cristo, confirmar a obra de Cristo. E Ele está nos prometendo que quando nós esperarmos o pior deste mundo e formos odiados e perseguidos, o Espírito Santo de Deus andará ao nosso lado, nos amparará continuamente, nos consolará, e Ele vai confirmar a verdade de Deus em nosso coração. E é o Espírito do Senhor que dirá no íntimo do nosso coração: você não está no caminho errado. As oposições não são um sinal de que você está contra Deus, você está nadando contra a corrente. Por pior que seja lidar com o ódio deste mundo, o teu Redentor também lidou, e continue. É a obra do Espírito em nós. É o Espírito este fortalecedor que procede do Pai. É a ação da Trindade. É o Pai que o mundo odeia, nos concedendo o seu Espírito para nos consolidar nas verdades do Evangelho e nos fazer continuar andando. E o Senhor diz: vós também testemunhais, porque estáis comigo desde o princípio. O Espírito Santo vai confirmar no coração dos crentes de que nós estamos na direção certa, por mais difícil que seja o caminho, e nós mesmos então testemunharemos de Cristo. Nós, com a nossa boca e com a nossa vida, confirmaremos a fé que temos no Senhor, por pior que seja enfrentar este mundo, por mais difícil que seja enfrentar este mundo. O ódio externo, ele é consolado
por uma ação interna do Espírito Santo. Meu irmão, isso é graça de Deus. Os crentes do primeiro século estão sendo perseguidos. Aqueles que são os leitores de Pedro na sua primeira carta, perderam família, perderam bens, perderam emprego, estão agora fugindo pelo mundo. Você consegue imaginar a sua vida assim? Você consegue imaginar amanhã deflagrar uma perseguição contra os crentes e, se você quiser que o seu filho não seja degolado a fio de uma faca, você precisa pôr a sua família no carro, ajuntar os seus bens e fugir pelo mundo. E eu não sei se você vai correr para esconder na mata dos caiçaras, se você vai subir a Fernão Dias, se você vai tentar ir para a Argentina. O Milei que nos salve, que ele é de direita. Maldito o homem que confia no homem. Você consegue imaginar a sua vida assim? É assim que estão vivendo os crentes. Eles estão dispersos pelo mundo. E por onde eles vão, fugindo da perseguição do Evangelho, eles pregam e testemunham de Cristo. E por que que então eles não param? Por que que então eles não deixam de lado essa história de Evangelho? Pelo bem da sua casa, pela vida dos seus próprios filhos. Por que que eles não voltam atrás? Porque há um testemunho do Espírito de Deus nos seus corações, de que ainda que isso lhes custe a vida, é este o caminho que eles têm que seguir. É este o testemunho do Espírito em nós. Ô meu jovem, ô meu adolescente, é este o testemunho do Espírito no teu coração. Meu jovem, pisa na escola amanhã com o Espírito Santo de Deus. Põe os teus pés na sala de aula como testemunho da verdade dentro do seu coração, de que ainda que rejeitado e odiado, quando você não aceitar as maldades deste mundo, você estará na direção do Senhor, e você será odiado, porque este mundo não ama o seu Salvador, mas se você ama o seu Salvador, o Espírito Santo vai consolá-lo e fortalecê-lo, e não há perseguição que você possa sofrer neste mundo, que não seja consolada pelo Espírito do Senhor. É esta a força do Evangelho que nós andamos, e enquanto nós somos consolados, testemunhamos de Jesus. E nós testemunhamos de Jesus. E é assim que os bons crentes vão vivendo a sua vida. A frase que eu citei é de Elizabeth Elliot. Quanto mais forte batem nos crentes, melhor é o som que eles produzem. Eles são como sinos. É a mulher que sofreu a oposição e o ódio deste mundo, quando a aldeia indígena que seu marido tentava evangelizar, matou o seu próprio marido. E ela, testemunhando de Cristo, e tendo a ação do Espírito confirmadora da verdade no seu coração, volta para o mesmo lugar onde seu marido foi assassinado e continua pregando o seu Evangelho, até que os indígenas do Equador se convertem. É melhor andar na direção e no testemunho do Espírito Santo, ainda que todas as coisas se oponham aos crentes. Meu irmão, o Consolador testemunhará da verdade nos nossos corações. Tenha o Espírito Santo andando ao seu lado. E por quarto e último lugar, não se escandalize com a perseguição. O que você esperava, meu irmão? Está sendo anunciado pelo Senhor Jesus desde sempre. Então não se escandalize. O Senhor Jesus diz: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Estou antecipando isso a vocês para que vocês não se escandalizem. Meu irmão, ouça, a pior coisa que pode acontecer a um crente não é a morte, é a apostasia. Don Carson diz sobre esse texto. O pior que pode te acontecer não é morrer pela perseguição do Evangelho, é abandonar o Evangelho. Porque aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, diz o Senhor Jesus. Mas aquele que não crer já está julgado. Abandonar o Evangelho é pior do que morrer por ele. E o Senhor Jesus exorta os crentes para que não se escandalizem, para que não se desesperem quando os crentes, os seus ouvintes forem expulsos das sinagogas. Jesus diz: está chegando o tempo em que vos expulsarão das sinagogas.
Vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Meu irmão, esta é a hora em que Estevão é apedrejado. Em que o apóstolo Paulo, sendo ainda não convertido, ou ainda não sendo convertido, consente na morte de Estevão e aspira a ameaça de morte contra os crentes. E crê com isso lutar pela fidelidade da religião de Israel. Paulo acredita que a morte de Estevão é um ato de fidelidade a Deus. Assim morreram os calvinistas franceses na noite de São Bartolomeu. Assim a Igreja Católica Apostólica Romana lançou as suas campanhas de guerra santa. Assim os crentes têm sido perseguidos e os seus perseguidores acreditam que estão servindo a Deus enquanto matam os crentes. Assim o mundo islâmico grita: Alá é grande, quando um homem se explode dentro de uma igreja, quando um atirador entra armado e mata inúmeros inocentes, pensando que faz algo para a glória de Deus. Ai, que medo, pastor, tem uma mesquita em Guarulhos. Calma, irmão, a turma aqui é sunita, eles são tranquilos. Talvez o problema seja outro. São, no nosso contexto, as seitas heréticas que expulsam do seu meio os crentes convertidos. As famílias religiosas, membros de seitas heréticas, que rejeitam seus próprios filhos, que rejeitam seus irmãos, porque se converteram a Cristo. E agora esses que se converteram são expulsos por causa do amor de Cristo. E o Senhor Jesus está dizendo: não se escandalizem quando isso acontecer, vos odiarão, isto farão porque não conhecem ao Pai, nem a mim, diz o Senhor Jesus. Meu irmão, nós estamos no alvo deste mundo. Talvez figurada, talvez literalmente. Eu me sentia mais seguro quando o Eli, que era PM, vinha ficar no plantão da diaconia, que eu acho que o Eli andava armado, né? O Senhor nos guardará, irmãos, mas nós não podemos esperar algo diferente, quando o Senhor Jesus já está nos avisando o que sobrevirá aos crentes. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. O Senhor está nos animando, nos preparando e nos dizendo: esteja apto, esteja pronto para a ocasião da perseguição, ela virá sobre a igreja. Meu irmão, nós não podemos fugir disso, mas nós precisamos aprender a viver nisso. Nós vamos viver na resiliência de Jesus. Nós vamos viver como nos ensina o Evangelho. Se alguém quer levar a sua capa, entregue também a sua túnica. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, caminhe com ele a 2. Nós não lutamos e não ganhamos pela força bruta e pela força física. Nós viveremos como testemunhas de Jesus quando formos odiados por este mundo. Eu não estou dizendo que o crente deva ser pacifista e que o direito de autodefesa seja um engano. Ele é bíblico. Defenda a sua casa. Se você tiver dinheiro para ter um porte de arma, que Deus te abençoe. Aí nós vamos eleger você diácono e botar você na porta. Mas o Senhor está nos chamando a viver replicando o caráter de Cristo num mundo réprobo e mau. Porque ainda que a multidão grite: solta Barrabás e crucifica-o, ainda que o Senhor Jesus tenha sido odiado por tantos, é a morte do Senhor Jesus, fruto do ódio deles, que nos trouxe a redenção. O Senhor não perdeu as rédeas da história. Deus continua agindo e encoraja os crentes a viver no pior mundo que seja. Talvez haja uma expectativa no nosso coração, porque esse ano é eleitoral. É ano eleitoral. Senhor, põe um crente, Senhor. Põe alguém que tenha princípios, põe alguém que faça leis que favoreçam o povo de Deus. Há esperança no nosso coração.
Mas a nossa esperança é o Senhor. O mundo jaz no maligno. E é bom que eu comece a falar de eleições contigo agora, para que o seu coração esteja muito bem ciente de que o rumo deste mundo é extinguir a igreja. As duas testemunhas no livro de Apocalipse são a figura da igreja. São as duas testemunhas que operam sinais, que anunciam o evangelho, e elas são perseguidas. E Apocalipse é um texto simbólico, não é um texto literal, e conta o texto que as duas testemunhas vão sendo perseguidas e perseguidas e perseguidas, até o ponto delas serem mortas. A igreja vai ser apertada e afunilada até a morte. É este o destino dos crentes. E o texto diz que no dia em que as duas testemunhas morrerem, os ímpios celebrarão a morte da igreja. E eles enviarão presentes uns aos outros, celebrando a morte das testemunhas de Cristo. É este o ódio que espera por nós. Tem certeza que você quer ter filhos? Mas pastor, e o que será de nós? Meu irmão, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Os crentes, quando mais perseguidos são, mais crescem. Tertuliano diz que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja, que o Império Romano conseguiu nos perseguindo, o que a igreja papista conseguiu nos perseguindo. O que é que o apóstolo Paulo encontrou ao perseguir os crentes? De perseguidor a perseguido. Foi alcançado pelo evangelho. Deus vai fazer a sua obra, meu irmão. Deus vai fazer a sua obra. E quando as duas testemunhas morrem, e a igreja é encurralada até o ponto de morrer, e quando se celebra o fim das testemunhas de Cristo, diz o texto de Apocalipse, então o Senhor se manifestará dos céus. Então, meu irmão, já não haverá choro, e nem pranto, e nem dor. Então, aqueles que lutaram na oposição maldosa deste mundo, ouvirão, vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo de seu Senhor, que está preparado desde a fundação dos tempos. É assim que o Senhor Jesus nos rememora a forma de viver. Quando no Sermão da Montanha fala aos crentes, Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando você for perseguido e odiado, quando a oposição deste mundo estiver contra você, por pior que seja o teu sofrimento, você ainda é mais do que feliz, porque o reino dos céus te pertence. E o Senhor Jesus ainda diz, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, e vos perseguirem, regozijai-vos e exultai, porque é grande o galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Assim, meu irmão, fazemos bom som quando somos perseguidos. Regozijamos e exultamos, porque o inferno não prevalecerá contra a igreja. E é assim que nós fazemos filhos, e nós lhe damos nomes de crentes. O meu eu escolhi, aquele que honra a Deus. E todas as vezes que nossos filhos forem apertados pelo mundo, eles se lembrarão a quem eles pertencem, eles anunciarão o nome de Cristo, e com regozijo eles serão perseguidos, tendo a certeza do Espírito Santo nos seus corações, lhes dizendo, continue, este é o caminho, esta é a verdade, e os nossos filhos anunciarão do Evangelho de Cristo, e ainda que morram, o reino dos céus lhes pertencerá. E nós viveremos para sempre com Cristo, regozijantes,
recolheremos os nossos galardões. Sabe-se lá o que é isso? Podia ser uma Ferrari, né? Queria tanto ter uma moto potente no céu. Calma, meu irmão. Nós não sabemos o que é e pouco importa. Estaremos para sempre na presença do Senhor. Se lembre do porquê você sofre e de para onde essas coisas nos conduzem. Meu irmão, não compactue com este mundo. Não ceda às pressões deste mundo. Não enfraqueça e não se fragilize quando você for odiado. Regozije, porque é grande o seu galardão no reino dos céus. Nós estamos sendo chamados para seguir o exemplo de Cristo. E a Escritura nos diz que o Senhor Jesus não levou em conta a vergonha quando enfrentou a cruz. E Ele correu a sua carreira, tendo em vista o fim. E a Escritura nos chama para trilhar o mesmo caminho de Cristo e andar na mesma fidelidade e buscar a mesma comunhão com o Senhor. Domingo é maravilhoso, mas Deus tem para nós uma segunda-feira. Vá viver como Cristo lá. Espere coisas ruins, saiba que elas vão acontecer. Deus não poupa o seu povo, mas é o seu Espírito que será o nosso fortalecedor. E é lá que nós acumularemos esperança para a glória eterna, porque o Senhor há de perseverar em nós até o último dia. Não estranhe o fogo ardente que se acende em meio a nós. Assim perseguiram a todos os que viveram piedosos antes de nós. Assim perseguiram o nosso Senhor. Mas Cristo venceu, triunfou sobre a morte, ressurgiu dos mortos. E ainda que nós cheguemos ao próprio ponto de talvez morrermos por Cristo, também seremos com Ele ressuscitados. Que o Senhor alimente o nosso coração nessa esperança. Que sejamos povo fiel e impetuoso em crer e testemunhar do Senhor Jesus. Que Deus nos dê graça para isso. Vamos orar, irmãos. Pai de amor, nós queremos nos achegar ao Senhor, Deus. Queremos responder à palavra que ouvimos, porque sabemos que este mundo é hostil. Este mundo não o ama e não o conhece, Senhor. E também não nos acolherá, porque nós nos submetemos tão somente ao Senhor. Queremos orar, Senhor, pela ação do Teu Espírito em nós. Senhor, acolhe os fracos. Acolhe, Senhor, pelo Teu Espírito e encoraja, na verdade, os temerosos, os inseguros, aqueles que têm se acovardado. Senhor, não nos deixa retroceder, porque não somos dos que retrocedem, nos mantemos na fé em Cristo. Sustenta a Tua igreja, Senhor, em tempos de perseguição. Não sabemos o que sobrevirá a nós, se em pouco, se em muito tempo, se viveremos pacíficos e teremos liberdade de culto, ou se em algum momento nós, talvez nessa igreja e nessa cidade, sejamos cerceados da liberdade de cultuar ao Teu nome. Faça-nos crentes, Senhor. Faça-nos bem-aventurados quando formos perseguidos. Fortalece a nossa fé e nos faz olhar para Cristo. Que nós possamos reagir como Cristo, responder como Cristo. Quando ultrajados, não revidando com ultraje, mas confiando àquele que julga retamente todas as coisas. Nós oramos, Senhor, e clamamos, faz justiça a nós. Senhor, tantos são os nossos opositores por causa do Teu nome. Tantas são as oposições ao Evangelho, Senhor. Tantas são as ameaças contra aqueles que querem viver piedosamente com o Senhor. Sê conosco, Senhor. Cega estes nossos inimigos. E mais, oramos para que o Senhor os alcance pelo nosso testemunho. Nós sendo perseguidos por eles, talvez sendo martirizados por eles, Senhor, nos dá a graça de testemunhar do Senhor, ainda que o nosso sangue se derrame, para que os nossos próprios algozes conheçam a Cristo.
Nós sabemos do valor eterno das coisas e não queremos nos apegar aos confortos passageiros, queremos render tudo ao Senhor e enfrentar fielmente as oposições como Cristo, porque sabemos que somos bem-aventurados por isso. Nos dá o regozijo da perseguição, nos dá, Senhor, o ânimo e a alegria quando formos perseguidos, para nos lembrarmos que ainda que o nosso conforto se perca, ainda que a nossa aceitação se vá e sejamos odiados, que nós nos lembremos que somos amados pelo Senhor, que somos escolhidos pelo Senhor, que somos eleitos para a eternidade e que nós triunfaremos no fim, porque o nosso Redentor é triunfante. Firma os nossos corações nessa verdade. Clamamos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.